Agenda econômica, estamos examinando aqui a economia e biodiversidade. Nossa convidada é a senadora Vanessa Graziotin, do Partido Comunista do Brasil, do Estado de Amazonas. Participa do programa o jornalista Floriano Filho. Senadora, como anunciado, a questão da construção de novas hidrelétricas na região Amazônia é geralmente tema de uma certa polêmica, aqui vai uma interrogaçãozinha, porque especialmente uma certa imprensa internacional coloca como se o Brasil deveria ocupar um papel de vilão, de patinho feio, por pretender construir mais hidrelétricas, inclusive na região Amazônia. Mas nós sabemos que o Brasil tem, em comparação inclusive com os países que reclamam dele, o Brasil tem uma matriz de energia limpa da qual deve se orgulhar e não abrir mão dela. Mas a polêmica está instalada e o Brasil, então, aparece como sendo obrigado a abrir mão de suas vantagens comparativas em relação a outros países. Como é que a senhora reflete o tema? Mais de 40% da nossa energia é energia limpa. É contra uma média internacional de 13%. Então, nós estamos bem adiante. Nosso grande desafio é como não sujar a nossa matriz energética. Essa que é a questão importante, porque os óleos, óleo combustível, óleo diesel, são fontes sujas, né? O Brasil nós temos um sistema energético brasileiro interligado, com exceção da Amazônia Ocidental. Os dias estão contados para essa realidade, porque já foi concluída a obra, nós vamos em breve fazer uma inspeção, uma visita a essa obra importante, que é o Linhão, Tucuruí, Manaus, Macapá. Isso é fantástico, isso vai ligar ao sistema energético brasileiro que estava isolado. Então, lá na região, por exemplo, do Amazonas, nós temos produção de gás, um gasoduto construído, Coari Manaus, que é uma obra ambiental maravilhosa, que é um exemplo de que pode ser feito tudo sem impacto. A própria Petrobras extrai petróleo na região em plena selva amazônica e o impacto é mínimo. É claro que tem impacto, mas é mínimo o impacto pelos cuidados ambientais que se tem. Ou seja, você não abre estrada para levar os equipamentos, você leva os equipamentos de helicóptero. Olha, isso é importante. Enfim, então, maravilhoso. 70% da capacidade de geração hidráulica, de energia hidráulica no país está na Amazônia. Então, não dá para dizer não vamos explorar isso. Nós temos que dizer como é que nós vamos explorar isso e ter muito cuidado. Por exemplo, o Rio Madeira, que é o rio onde estão sendo construídas duas grandes hidrelétricas, de Jirau e de Santo Antônio, ambas na cidade de Porto Velho, né? Rondônia, está havendo um fenômeno, ampliando um fenômeno que já existia na região, mas está maior agora, que é o fenômeno das terras caídas, que é a tal da Moçoroca, porque o Rio Madeira não é um rio em formação. Todo o rio barrento é um rio que não é um rio formado, é um rio em formação. Então, todo o rio barrento, o que é aquele barro? São as margens que ele leva consigo, né? E o Rio Madeira é um rio muito forte, um rio muito veloz. Então, cresceu esse fenômeno das terras caídas. Então, está tendo um estudo lá, uma força-tarefa de institutos de pesquisa da região, do Brasil inteiro, para verificar se há alguma interferência ou não das hidrelétricas. Então, a gente não pode dizer que a hidrelétrica não causa impacto, porque causa. Agora, o que nós precisamos fazer é ter segurança, né? Porque o impacto que a hidrelétrica causa, será que é maior ou é menor do que o impacto de uma termoelétrica? Né? Então, tudo isso tem que ser estudado, tem que ser analisado. Eu sou muito a favor, eu acho que, pelo menos até agora, as hidrelétricas todas que foram feitas com as novas tecnologias de alagar cada vez uma área menor, eu acho que elas são importantes para o Brasil e para o próprio meio ambiente. Né? Pois é. A exceção é Balbina. Mas, por outro lado, senadora, do ponto de vista da geopolítica global, acho que é importante a gente lembrar que as grandes potências mundiais já esgotaram as suas capacidades de utilização da energia hidrelétrica. E vem o Brasil, nesse cenário, como um país até sui generis, porque
tem ainda um potencial explorável enorme nessa área da hidroeletricidade. E agora, retomando aquilo que a senhora estava dizendo no início do programa, agora que o Brasil tem a possibilidade de avançar, dizem para a gente, não, vocês têm que fazer hidrelétrica na base do fio d'água, que é aquele reservatório pequenininho, que gera muito menos energia do que uma tecnologia que eu não vou dizer que é a convencional, mas hoje já existem outras tecnologias que evitam acidentes, como a gente já teve aqui no Brasil e em outros países também. Ou seja, o Brasil está pagando um preço alto por não adotar tecnologias modernas, mas que não sejam a de fio d'água. Isso quem paga é o povo brasileiro, d'água, né? Depende. A Tucuruí e Belo Monte agora, Tucuruí teve a ampliação, né? Belo Monte agora optou por isso porque era mais vantajoso. O projeto para a construção de Belo Monte, ele foi desenvolvido por mais de 3 décadas, por mais de 30 anos. E o projeto mudou muito. Eu, pelo menos uma dessas 3 décadas, 1,5, eu acompanhei muito de perto. 1,5 décadas, até mais. Eu acho que 2 dessas 3 décadas eu acompanhei em debate aqui no Congresso Nacional, com o próprio Ministério de Minas e Energia. E os projetos se modificaram muito. E a perspectiva de geração não modificou muito, né? E eu acho que o ganho ambiental ele é importante. Agora é isso, o Brasil tem que usar mais o gás, a gente tem que ver, nós usamos muito pouco o gás, que é bem melhor do que o óleo combustível. A gente tem que entender que climatologicamente os 12 meses do ano não são a mesma coisa, na própria Amazônia não é, você tem 6 meses de muita água e 6 meses de pouquíssima água, né? Temos que levar isso em consideração e a capacidade de geração ela muda muito. Não é? Então, como guardar, como reservar essa energia? A própria presidente já disse, vamos produzir a energia, vamos armazenar a energia e distribuir, entendeu? Então, nós precisamos de avançar nessas tecnologias. Agora, é uma vocação que nós temos e nós temos que utilizar, porque a geração de hidrelétrica, de energia por água, ela é ambientalmente muito mais correta do que queimar óleo fóssil, combustível. Olha a polêmica do xisto agora, nos Estados Unidos mesmo. Xisto, o que é xisto? É uma rocha que dentro dela tem o gás. E muitas delas têm o petróleo também, não é só gás. Muitas delas... O trabalho que vai, qual é o impacto no meio ambiente? Essa é uma polêmica boa, que o mundo todo inicia, né? O Brasil também tem xisto, portanto tem petróleo e gás dentro dessas rochas, né? Senadora, como anunciado, a questão da marca Amazon, ou do sufixo Amazon, né, porque o que nós queremos entender, e que a senhora reflita para os telespectadores, é como que poderia haver algum prejuízo econômico às populações dos 8 países amazônicos, né, porque uma empresa norte-americana tem a pretensão de registrar exclusivamente para si a marca Amazon, para, evidentemente, finalidades comerciais no comércio eletrônico, na internet. Como é que o problema deve ser encarado? Porque aí é uma marca que tem um componente do que nós estamos discutindo aqui, a biodiversidade, o ambientalismo da Amazônia, mas tem o outro lado, que é a exploração de um imaginário para finalidades econômicas e comerciais. Essa é uma pretensão que eu digo assim, muito ousada, não é? O Itamaraty costuma dizer que é um direito. Eu acho isso ousado demais, porque uma empresa querer utilizar na internet, a internet é sinônimo também de liberdade, é sinônimo de, não é? De democratização do acesso à informação. A internet, a tendência é evoluir cada vez mais. Eu lembro antigamente, quando a gente tinha que fazer um trabalho de pesquisa, nossa, era tudo muito difícil. Hoje em dia não, você tecla algumas palavras-chave e já tem tudo ali na sua mão, com 2 minutos, né? Enfim, então é algo cuja tendência é cada vez mais o número maior de pessoas acessar. E nós temos hoje no mundo em torno de 2 dúzias, mais ou menos, de termos genéricos da internet, que é aquele que vem atrás do ponto. Não é, com exceção dos termos de países. O Brasil é .br, Cuba é .cu, Uruguai é .uy. E cada país faz a gestão do seu ponto
alguma coisa, né? Como nós temos uma empresa chamada NIC, o CGI, que é o Comitê Gestor da Internet, que cuida do nosso .br. Então, além dos países, são mais ou 20 e poucos termos genéricos da internet. A empresa internacional que cuida da internet, da gestão da internet... O ICANN. O ICANN, que é americana, abriu para petições. E foram quase 2.000 petições. E nessas petições, lá está a Amazon pedindo a exclusividade do termo. Nem os países se reuniram e pediram isso, mas a Amazon pediu. E na primeira reunião que isso foi comunicado, Brasil e Peru foram os primeiros países a contestar, através das suas representações oficiais, né? Brasil e Peru. E na sequência, os 8 países em conjunto se manifestaram contrários. Então, o que a gente está fazendo? Nós vamos desenvolver uma grande campanha, uma campanha que envolve uma petição, ou seja, um abaixo-assinado pela internet, As entidades, a gente quer que se mobilizem, as empresas para se mobilizarem para não permitir uma empresa de comercialização da internet, de livros e outros produtos, utilizar exclusivamente esse nome em todas as línguas, porque o Amazon em inglês é o que prolifera mais. O que significa dizer, se a gente quiser usar, a gente primeiro vai ter que pedir licença para eles, vai usar ou não se eles permitirem. E segundo, se permitirem, vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Não pode. Então é um movimento contra isso. Senadora, nessa relação com outros países também, levando em conta o papel da Amazônia, e voltando para a questão do petróleo, que a senhora mencionou há pouco, lá na Amazônia não é só a Petrobras que atua, tem uma outra empresa brasileira também, chamada HRT, que atua ali na Bacia dos Solimões. Eu tive lá, tanto na Bacia dos Solimões, vendo as operações da HRT, como tive lá também vendo as operações da Petrobras em Urucu. A gente sabe que a Amazônia, a floresta amazônica, a maior parte está no Brasil, mas você tem florestas amazônicas em outros países ali da região. E no Equador, por exemplo, houve na década de 80, se eu não me engano, um enorme desastre ambiental provocado pela Chevron, junto com outra empresa dos Estados Unidos. E eu mencionei a HRT porque ela vem enfrentando algumas dificuldades, mas, enfim, está também com operações em outros continentes, na África, por exemplo. A senhora vê alguma possibilidade de empresas estrangeiras atuarem aqui na Amazônia brasileira, já que empresas estrangeiras estão atuando e ainda agora mais, provavelmente, com mais potencial a partir do leilão este ano? A informação que eu tenho é que a Petrobras arrematou a maior parte dos blocos lá da região. A HRT é uma empresa brasileira e que ela está enfrentando alguns problemas porque de todas as prospecções feitas até agora encontrou muito gás. Petróleo ainda não, e o petróleo lá é de excelente qualidade. Agora, o valor que foram vendidos os blocos na região, foram valores muito acima daquilo do esperado, é uma sinalização de que a gente tem um potencial. E uma vez eu vi um presidente da ANP, acho até que foi o Haroldo Lima, à época, dizendo o seguinte: a bacia amazônica, ela é a mesma que, muito próximo e muito semelhante geologicamente à da bacia do Orinoco, que é da Venezuela. Então, a possibilidade da gente ter enormes reservas de petróleo é algo real. É real. Vamos estudar, que estudando a gente encontra. Mas com a participação de estrangeiros também. De estrangeiro, com a Petrobras operando e controlando, quem sabe. Operadora única com a Petrobras. Né? Senadora, acabou a agenda econômica por hoje, economia e biodiversidade. Estamos chegando ao final. Nós gostaríamos de agradecer os nossos telespectadores que nos acompanharam até agora. Muito obrigado. Suas propostas, críticas, perguntas, sugestões, dicas são todas muito bem-vindas. Elas podem ser remetidas para nós, para próximos programas, através desse endereço que está aí na sua tela, o www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Muito obrigado à senhora por ter aceito o nosso convite. Estaremos sempre de portas abertas aqui. E muito obrigado também ao meu colega Floriano Filho pela participação. A vocês todos, nosso abraço. Até o próximo programa Agenda Econômica. Tchau.